O exercício que vamos analisar fala sobre o cálculo da concentração máxima do hidróxido de potássio a partir da dissolução de 7,35 gramas de hidróxido de potássio em 300 cm3 de água destilada. Informa-nos ainda que, admitindo que a densidade da água é igual a 1 e desprezando o aumento de volume devido à adição do soluto, pede-nos para calcular, primeiro, a concentração máxima do hidróxido de potássio e, b, as frações molares do soluto. Vamos começar pela concentração máxima de hidróxido de potássio, que é muito fácil. Portanto, a concentração máxima tem a ver com massa e define-se assim: concentração máxima igual, por vezes usa-se um M para distinguir da concentração molar, e diz-nos que é a massa de soluto a dividir pelo volume da solução. E neste caso, o que nós temos, sabemos a massa, portanto são os tais 7,35 gramas, e vamos dividir pelos 300 centímetros cúbicos. Vamos manter estas unidades, ou então, se quisermos, podemos alterar as unidades para 0,3 decímetros cúbicos, que é o mais usual. E o resultado são 25,1 gramas por decímetro cúbico. É a concentração máxima desta solução de hidróxido de potássio, solução aquosa de hidróxido de potássio. A segunda parte do problema trata-se de calcular as frações molares do soluto. E aqui precisamos calcular quantidades de substância. Portanto, a unidade de quantidade de substância é o mol e, portanto, precisamos relacionar, como temos as massas em gramas, precisamos relacionar uma coisa com a outra. A fração molar é calculada assim. A fração molar do hidróxido é dado pela quantidade de substância do soluto, neste caso KOH, e o número total, ou seja, a quantidade de substância total em mol, obviamente, portanto estes dois são em mol, e aqui também em mol. Obviamente que a quantidade de substância total é igual à quantidade de substância do soluto e do solvente, neste caso é a água. Portanto, a informação que nos deram anteriormente é que a massa do soluto são 7,53 gramas. A maneira como temos de transformar esta massa em quantidade de substância, portanto em mol, é através da massa molar. Portanto, o que nós vamos ter que fazer agora é calcular a massa molar do KHO. E o KHO, calculamos esta massa molar, é exatamente calculando a massa molecular relativa KHO. E neste caso temos 1 vezes a massa atómica relativa do K mais 1 vezes a massa atómica relativa do H mais 1 vezes a massa atómica relativa do oxigênio. Olhando para a tabela periódica, vamos identificar aqui o hidrogênio, que tem 1, não é? Hidrogênio que tem 1. Depois precisamos do potássio, que tem 39. Vamos arredondar às unidades. E finalmente o oxigênio, que tem 15,9. Vamos arredondar às unidades, 16. Portanto, o potássio é 39, mais o hidrogênio é 1, mais o oxigênio, que é 16. A massa molar, portanto, a massa atómica relativa são 56, a massa molar são 56 gramas por mol. Portanto, usando este resultado, vamos saber a quantidade de substância de KOH. E daqui temos a expressão da massa molar,
do KHO, que é igual à massa em gramas, que é o que nós temos com a quantidade de substância em mol. Portanto, significa que 56 gramas por mol é igual a massa é 7,53 gramas e, claro, o que nós queremos saber é a quantidade de substância em mol. Então, significa que a quantidade de substância em mol é igual ao quociente entre 7,53 gramas e o 56 gramas por mol. Logo, a quantidade em mol é igual a 0,134 mol. Portanto, a primeira parte da resolução desta linha já está. Agora precisamos calcular a quantidade de substância da água. Quanto à água, portanto, o raciocínio é exatamente o mesmo, só que aqui temos que usar um pormenor que tem a ver com a densidade. Portanto, nós sabemos que temos o volume de água e que esse volume não se vai alterar. Portanto, o volume de água são 300 centímetros cúbicos. Sabemos que a densidade da água é igual a 1, portanto 1 grama por centímetro cúbico. Logo, isto conclui-se que a massa de água são 300 gramas. Obviamente precisamos saber a quantidade de substância, a quantidade de água, não é? Portanto, a quantidade química de água, nesse caso, em mol, obviamente. Portanto, para isso vamos usar novamente a massa molar. A massa molar da água, não vou aqui repetir, são 18 gramas por mol. Portanto, o raciocínio é o mesmo há bocado. E neste caso, a massa molar é igual à massa em gramas, massa de água em gramas, sobre a quantidade de substância, que é o que neste caso queremos saber, do H2O. Portanto, substituindo estes resultados, temos 18 gramas por mol igual à massa que nós sabemos, 300 gramas, sobre a quantidade de substância, neste caso, água. Portanto, logo isto significa que a quantidade de substância, neste caso água, é igual a 300 gramas a dividir por 18 gramas por mol. Fazendo aqui uma pequena análise rápida de unidades, podemos ver que cortando estas unidades resulta-nos mol. Portanto, o nosso resultado vai ser em mol. Portanto, continuando, a quantidade de substância da água, neste caso, são 16,7 mol. Portanto, estamos em condições neste momento, com estes dois resultados, se olharmos para aqui, portanto, estes dois que temos aqui, este e este, podemos então aplicar esta expressão que está aqui. Fração de KHO é igual, portanto, à quantidade de substância do KHO, do hidróxido de potássio, 0,134 mol, depois sobre a quantidade total de substância, neste caso 0,134 do KHO mais da água. Portanto, tudo em mol. O resultado então, XKHO igual 0,008. Atenção, não tem unidades. É uma relação, se vocês repararem para aqui e fizermos uma análise das unidades, este mol corta com este e com este. Portanto,
não haverá aqui unidades no fim. Podemos calcular a fração molar do solvente, neste caso do solvente. Então temos que ter outra propriedade das frações, que é o conjunto total tem que ser igual a 1. Portanto, se eu tiver aqui, esta é a fração molar do KOH, portanto, se eu quiser computar isto sabendo a fração molar do solvente, portanto, a fração molar do KHO mais a fração molar do solvente, neste caso é água, tem que ser igual a 1, é o máximo. E neste caso, se a fração molar do soluto é 0,008, então esta é x do solvente, tem que ser igual a 1, portanto logo a fração de solvente, a fração molar de solvente é 1 menos 0,008, ou seja, a fração de solvente igual a 0,992.